Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos aí começar a nossa aula. Procurar aqui onde foi que parou na aula passada. Foi aqui nas sociedades em comanditas simples, tá? Localizem aí, por favor, a apostila de vocês. Na próxima semana eu coloco as notas, tá? Eu tô corrigindo, tá dando um trabalhozinho, porque tem um pessoal aí que eu tô com bastante dificuldade. Depois, quando eu for entregar, eu vou fazer alguns comentários, tá? Então, na próxima semana eu entregarei as notas. E outra coisa, pessoal, nós vamos desacelerar um pouco as, a, as aulas, tá? O conteúdo, porque ele está indo rápido demais, né? Já que praticamente não tem interrupção, praticamente não tem a participação é muito complicada, né? Então, o que está acontecendo? A matéria está indo rápida demais e nós ainda temos muitas aulas disponíveis pela frente. Então, para a gente não terminar o conteúdo antes e eu ficar inventando mais coisa para vocês, a gente vai tornar as aulas mais curtas, tá? E vamos dividir um pouco mais esse conteúdo em mais de uma aula. É até bom porque fica menos cansativo, né? A gente nota que com uma hora de aula aqui, essas aulas remotas, já está bastante cansado, né? Elas cansam muito. Então, fica esse aviso aí para vocês, tá? Para vocês não se espantarem se a gente terminar a aula muito rapidamente, com pouco tempo de aula, a motivação é essa aí, tá? Então, pessoal, a sociedade em comandita simples. Eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar dessa, né? Só escutam falar da limitada e da SA, ou então do empresário individual, né? Por que a sociedade em comandita simples ninguém escuta falar? Porque ela é pouco utilizada, né? E por que ela é pouco utilizada? Aí é justamente isso que nós vamos ver agora, tá? Então, se você prestar atenção aqui, ó, a problemática dessa sociedade é que nela há duas categorias de sócio, tá? Duas categorias: os comanditados e os comanditários, tá? Os comanditados, pessoal, esses aí da letra A, os comanditados, eles são pessoas físicas, mas qual é o grande detalhe? É que a responsabilidade deles é ilimitada, tá? E ainda são solidários entre si, ou seja, eles respondem igualmente, não interessa se a culpa do problema maior é mais de um ou do outro, se um colaborou com mais capital do que o outro, se um trabalhava mais, outro trabalhava menos, se um é mais pobre, o outro é mais rico, não interessa. Na solidariedade, a dívida pode ser cobrada de alguns ou de todos os sócios em qualquer proporção. Inclusive, pode escolher o mais rico, por exemplo, o que tem mais patrimônio, e cobrar a dívida toda só de um. Aí você fala, professor, não é injusto, não? É, mas aí é uma penalidade. No caso aqui, não chega a ser uma penalidade, porque já é uma regra prevista antes, né? Mas é uma regra que a pessoa aceita se quiser. Ela constitui uma comandita simples se quiser, não é obrigado. E se ela constituir, ela já sabe disso. Então você vai porque quer. E se os credores escolherem só um devedor, só um sócio da sociedade, para pagar toda a dívida, ele tem que pagar toda. Aí você pergunta, e os outros? Aí os outros vão. O que pagou pelos outros, depois que satisfaz a dívida do credor, aí ele vai se virar com os sócios dele para dizer o quê? Olha, eu paguei a dívida todinha
porque eu tenho patrimônio e o credor me escolheu, mas agora vocês vão pagar a parte de vocês de volta para mim, né? Tá certo? Então é assim que funciona a responsabilidade solidária. Então, toda vida que vocês forem assinar um contrato, qualquer contrato, que nele tiver escrito responsabilidade solidária, aí, meu amigo, você levante as orelhas, viu? Porque está dizendo o quê? Que você tem a responsabilidade total pela dívida ou por qualquer coisa de errado que venha acontecer, mesmo você não tendo contribuído, mesmo você sendo minoritário, mesmo você sendo pobre, mesmo você comparando com os outros, né? Então você sempre tem que ter muito cuidado com essa palavra solidariedade no direito contratual aqui, que nós estamos falando de uma sociedade contratual, né? Então é um contrato. A solidariedade, nesse sentido aqui, ela pode ser considerada uma coisa ruim, né? Dependendo do ponto de vista, ou complicada. É diferente daquele conceito de solidariedade que a gente tem, de que uma pessoa é boa com a outra e se coloca no lugar da outra, do altruísmo. Aqui termina se colocando no lugar da outra, porque paga a dívida da outra, né? Mas não por boa vontade ou altruísmo, mas porque a legislação assim diz e você aceitou, certo? Então, olha só, os comanditados, eles têm responsabilidade ilimitada. Por que que eles têm responsabilidade ilimitada? Porque eles são os comandantes, tá? Ou os administradores. Então, se você quer ser o comandante e administrador, então você quem vai mandar em tudo, então qual é a consequência? Qualquer coisa que der errado, você vai responder ilimitadamente, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, quem é que quer ser comanditado? Quem é que quer colocar o seu patrimônio pessoal em risco dentro de uma sociedade empresarial? Ninguém, né? Quase ninguém. Deve ter ainda quem coloque, né? Mas quase ninguém. Então as pessoas vão escolher qual tipo, para onde todos os sócios têm uma responsabilidade limitada, né? Limitada. Qual é a sociedade onde todos terão. Quais são as duas sociedades onde todos os sócios têm a responsabilidade limitada? Alguém sabe dizer aí? Tem a responsabilidade limitada? Limitada, é. Limitada. LTDA, né? É limitada mesmo. É verdade. Certo. E a outra? Tem mais Outra eu não alguma? sei não. A LTDA eu lembrava um pouco o que me disseram no trabalho. Certo. Eu acho que foi anônima, não foi não, que o senhor disse ontem? Ontem não, na aula passada. Exatamente, Ana Vitória, é anônimo, né? Na sociedade anônima, todos os sócios têm responsabilidade limitada. Só que as anônimas geralmente são grandes empresas, né? As limitadas, ela pode ser micro, pequena, média ou grande. A anônima, como o custo para a criação dela é muito grande, então as formalidades, o tempo, a burocracia, as exigências legais, então só dá certo para pelo menos média, né? Mas geralmente são grandes empresas ou empresas gigantescas mesmo, certo? Então, pessoal, está explicado aí por que que as pessoas não querem constituir sociedades em comandita. Porque tem a categoria dos comanditados, que tem responsabilidade ilimitada, e tem a categoria dos comanditários, que esses sim têm a responsabilidade limitada, tá? Respondem apenas, obrigado somente pelo valor da sua cota, ou seja, da parte que ele colaborou para a criação da sociedade, tá? Eles são investidores, eles entram só com o dinheiro. O comandante, o comanditado, ele entra com capital e trabalho. Os comanditários entram só com o capital. Quem é que vai administrar o capital e vai também trabalhar para fazer isso aí, fazer a empresa funcionar? Esse aqui, os comanditados.
Então, toda sociedade em comandita, seja ela simples, seja ela por ações, que é a outra que tem mais na frente, sempre tem como característica a existência dessas duas categorias. Aí alguém falou, professor, então, já perguntaram, né? Eu não posso, então, botar todos os sócios comanditados, não? Aliás, todos os sócios comanditários, não, para ficar todos com responsabilidade limitada? Pode, mas aí você está criando o quê? Aí você não está mais criando uma comandita simples, né? Você está criando uma limitada. Então, você sai dessa comandita, porque tem as duas categorias, e cria uma limitada, não tem problema. Só que aí muda o nome, né? Não é mais comandita, é uma limitada, tá certo? Aí quem é que vai ser, quem é que escolhe quem será o comandante e quem será o comandado? Os próprios sócios, que vão colocar aqui dentro do contrato. Mas tem mais de um comanditado, pode ter mais de um? Pode ter mais de um. Pode ter mais de um. Agora, não podem ser todos, né? Porque se você botar todos só nos comanditados, ou todos só nos comanditários, aí você deixou de ser uma comandita. Porque você eliminou uma das duas categorias. E essa sociedade tem que ter, nem que seja um sócio na categoria A, ou pelo menos e um sócio na B. Se você botar todos na B, aí ela será uma sociedade, você constitui, na verdade, uma limitada, né? E se você botar todos na A, onde todos têm responsabilidade ilimitada, aí você estará constituindo, na verdade, uma sociedade em nome coletivo, tá? Tem a opção. Apenas você deixa de fazer uma comandita, tá? Então, pessoal, são os sócios quem resolvem, ok? Os comanditados, que são os comandantes, eles fazem tudo, né? São os que efetivamente trabalham, né? E os comanditários não trabalham. Eles são investidores, eles entregam dinheiro dentro da sociedade para que o administrador trabalhe. Os comanditários, eles vão fiscalizar, vão opinar, vão participar das decisões, né? Vão receber lucros, podem ter que arcar com prejuízos também, né? Mas efetivamente ir lá e trabalhar, cumprir uma jornada de trabalho, isso aí é exclusivo dos comanditados, que são os comandantes. Aí alguém pergunta, professor, e o comanditário, que é o comandado, for lá trabalhar? Pessoal, aí na prática não tem um fiscal lá dentro, né? Nunca vai ter um fiscal na porta perguntando, ei, você é comanditado ou é comanditário? Não vai ter, né? Então, isso aqui nós estamos estudando na teoria, né? Na prática, se quiserem botar todo mundo para trabalhar, embora eu tenha escolhido esse tipo de sociedade aí, não vai ter uma fiscalização que consiga verificar isso aí na prática, não, tá certo? E aí, pessoal, essas sociedades podem usar o nome somente firma ou razão social. Firma ou razão social é o oposto da denominação, ou é o outro tipo, né? Firma ou razão social é o nome empresarial composto pelo nome dos sócios. E denominação é composto pelo quê? Por nomes que não sejam civis de pessoas. Nomes comercialmente interessantes, nomes de fantasia, nomes estrangeiros, nomes que chamem a atenção, tá? Mas não nome de pessoas, ok? Então, dentro do nome empresarial da sociedade em comandita simples, só pode constar o nome dos sócios comandantes. Olha esse exemplo aqui, ó. J. Silveira, A. Silveira e companhia. Aqui não é limitada, né? Aqui é comandita simples, tá? Então, o J. Silveira é um sócio, o A. Silveira, Antônio Silveira é outro,
E ainda tem outros sócios que estão no contrato, mas não estão no nome empresarial, escondidos atrás dessa sigla aqui. J. Silveira, que botou o nome dele dentro do nome empresarial, é, portanto, um sócio comanditado, ou seja, comandante. Antônio Silveira, que botou o nome dele aqui dentro do nome empresarial, é um sócio comandante ou comanditado. E os outros que existirem, não colocaram o nome no nome empresarial, então se esconderam atrás da sigla e companhia, então eles são os comanditários, são os comandados. Se você quiser descobrir quem são eles, já que você não vê, não está conseguindo ver aqui no nome empresarial, você vai ter que olhar aonde? No contrato social, certo? Contrato social que está disponível e público na junta comercial. Então, olha aí a característica desses sócios. Ó. Os comanditados, que nós já falamos, respondem solidária e ilimitadamente pelas dívidas. Lembrando, pessoal, que primeiro tem que cobrar as dívidas da sociedade. Caso ela não possa pagar, só depois você pode ir atrás dos sócios. Aí você vai olhar que tipo de sociedade é. Se ela for uma limitada, a regra geral é que você não pode cobrar nada do patrimônio dos sócios. Se ela for uma sociedade em comandita simples, se ela for em comandita simples, de vez em quando tem alguma pessoa pedindo para entrar, por isso que eu estou dando essas pausinhas aqui. Se for um comandita simples, aí pode cobrar de quem? Dos comanditados, dos comanditários, dos dois ou de nenhum? Acho que dos dois. O que vocês acham aí, pessoal? Chutem aí, pode chutar, não tem medo não. Eu acho que dos dois. Só o Jackson que acha, ninguém acha mais nada. Todo mundo aí desachando. Eita, menina, a participação nas aulas aqui remota é difícil, né? É complicado. Tem mais alguém querendo participar agora aí? Quem é? Bom, vamos lá. Olha aí, pessoal. Comanditados. Responsabilidade o quê? Solidária e ilimitada. Comanditários. Responsabilidade de que tipo? Limitada. Então, as dívidas só podem ser cobradas dessas aqui, ó, que tem a responsabilidade ilimitada, os comanditados. Os comanditados podem perder tudo que eles colocaram dentro da sociedade e ainda podem ter o seu patrimônio pessoal atingido. Os comanditários, já que eles têm a responsabilidade limitada, eles podem perder tudo que está dentro da sociedade, a sociedade se acaba, né? Se for o caso, mas o patrimônio pessoal deles, de regra geral, está protegido, tá? Não vai haver, eles não vão perder o seu patrimônio pessoal. É lógico que essa proteção aí, ela não é absoluta, tá, pessoal? Há vários casos em que, mesmo tendo responsabilidade limitada, ainda assim, o patrimônio pessoal pode ser atingido havendo a desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, quando ocorre crime, quando ocorre abuso da personalidade jurídica, quando ocorre fraude, quando se trata de dívida trabalhista, de dívida tributária, de dívida previdenciária. Em todos esses casos aí, pode ocorrer do sócio, mesmo sendo de responsabilidade limitada, ainda assim ele ter o seu patrimônio pessoal atingido, certo? Alguma dúvida até aqui?
Então, vamos aqui começar a sociedade limitada. Pessoal, essa é a sociedade que todo mundo ouve falar, né? É a mais comum. Tem um detalhezinho aqui que eu até já falei para vocês nas aulas anteriores, que olha só, se o nome é sociedade, a gente pressupõe que tem no mínimo quantas pessoas juntas? No mínimo duas, né? Porque a lógica é você dizer o quê? Não existe sociedade de um sócio só. Se é um sócio só, não é sociedade, é empresário individual, né? Essa é a lógica, isso é o que a lógica diz, e isso é o que existia até o nosso legislador conseguir confundir, misturar as coisas, criando em 2019, ó, essa lei aqui, ela criou, o legislador criou a sociedade unipessoal, sociedade limitada unipessoal, tá? SLU. Aí o que que acontece aí? Que agora nós temos uma sociedade, olha que paradoxo, né? Uma sociedade unipessoal. Poderia, como um colega aqui dessa turma falou, poderia ter alterado a Eireli, né? E ter tirado a exigência dos 100 salários mínimos, que aí pronto, eu acho que já resolveria a questão da limitação da responsabilidade do sócio. Então, quem é titular de uma sociedade limitada unipessoal não tem sócio. Quem é sócio de uma sociedade limitada tradicional, aí ele tem no mínimo um ou mais sócios. Não existe limitação máxima, tá? Pode ser quantas queira. Então, a partir dessa lei de 2019, Lei 13.874, passaram a coexistir no nosso ordenamento jurídico dois tipos de sociedades limitadas, além do EIRELI, tá? Porque você não confunda esse aqui com o EIRELI. A sociedade limitada unipessoal é uma, embora seja individual, tem o nome de sociedade, e o EIRELI, ou a EIRELI, é outra, regido inclusive por outra lei, e é de 2011, né? Bem mais antigo, certo? Continua a existir os dois. E no caso aqui do que eu estou falando no exemplo aqui, existem três, né? A sociedade limitada com dois ou mais sócios, que é a tradicional. A sociedade limitada unipessoal, que não tem sócio, é um titular. E ainda tem o EIRELI, que também não tem sócio, e é um titular. Então, a diferença entre Eireli e SLU é só os 100 salários mínimos? É, basicamente, os 100 salários mínimos. E, nem você se entender. pois é, e tem a única outra diferença que eu, pelo menos até agora, verifiquei, é que a Eireli pode usar os dois tipos de nome empresarial. Tanto ele pode usar uma firma individual, colocando, portanto, o próprio nome dele, como ele pode escolher uma denominação, botando aí um nome vulgar de fantasia. Já a sociedade limitada unipessoal não pode usar denominação. Ela só poderá usar firma. Terá que ser sempre, então, o nome do próprio titular dela, tá certo? Então, pessoal... Professor, aí no caso vai ser uma razão individual, né? Mesmo sendo uma sociedade, essa é SLU. Rapaz, vai ser uma razão individual, que é a mesma coisa de firma individual, tá certo? Razão e firma são a mesma coisa, pessoal. O que é diferente é denominação, tá? Razão pode ser social, se tiver sócios. Você está perguntando se é uma razão individual ou uma razão social, não é isso? Agora que eu entendi sua pergunta. Agora que Isso. Certo. Rapaz, eu acho que vai ter que ser uma razão social, né? Boa pergunta. Porque se é uma sociedade limitada, o legislador quis chamar de sociedade, então você vai ter, pela lógica, você vai ter que usar razão social, embora seja só um sócio.
Eu acredito que seja isso sim, a razão social de único sócio, né? Misturou, realmente misturou, porque a gente imagina que seria uma razão individual, né? Ou firma individual. Essa sociedade ela é muito nova, ela é de 2019, eu nunca nem vi nenhuma constituída, não sei se vocês já viram, deve estar começando a ser usada ainda, e aí, esses detalhes aí eu ainda não ouvi falar não, sabe? Então, mais para frente a gente vai saber um pouco melhor sobre isso aí. E então, pessoal, na sociedade limitada, nós vamos falar de uma maneira geral muito mais da sociedade limitada tradicional do que da SLU, tá? Na sociedade limitada, qual é a característica? É que todos os sócios têm a responsabilidade patrimonial limitada, não é isso? LTDA. Por isso que todo mundo corre para ela, porque significa dizer o quê? Que o que pertence à sociedade pertence a ela, o que pertence aos sócios pertence aos sócios, e se a sociedade não conseguir pagar, aquilo que pertence aos sócios, em regra, não poderá ser utilizado para pagar as dívidas que não são do sócio, são da sociedade deles. Lembrando que são duas coisas diferentes, né, pessoal? Toda a sociedade empresarial é personalizada. Todas elas são pessoas jurídicas. Todas elas têm a separação entre o que é dela e o que é dos sócios, tá certo? Só que as ilimitadas, apesar de ter a separação, a dívida de um pode entrar no patrimônio do outro, e nas limitadas, além da separação, as dívidas de um não podem entrar no patrimônio do outro, certo? Mas todas são personalizadas, todas são pessoas jurídicas, todas têm a separação, mas, em alguns casos, essa separação constitui um limite, e, em outros casos, não tem esse limite. Na limitada, tem o limite, sim. Então, o patrimônio pessoal fica protegido. Por isso, as pessoas preferem a limitada, tá certo? Se quiser ser empresário individual, de responsabilidade limitada, vai ter que ser EIRELI, ou agora, de 2019 para cá, pode criar uma SLU, que aí tem a vantagem de não ter que ter os 100 salários mínimos iniciais que a EIRELI exige, tá certo? Então, pessoal, a responsabilidade patrimonial dos sócios da limitada restringe-se ao valor das suas cotas. O que é cota? Cota é a parte que cada um contribuiu para a criação da sociedade. Cota dentro da sociedade anônima recebe outro nome, recebe o nome de ação. As ações são a mesma coisa, semelhante às cotas, né? Só que na SA chama ação, na limitada chama cota, certo? E aí, então, a responsabilidade patrimonial dos sócios da limitada vai só até aquilo que eles já colocaram dentro da sociedade. Então, se a sociedade falir, eles vão perder o quê? A cota deles. O carro, o dinheiro, as coisas pessoais dele, em regra, fica protegido. Está dizendo aqui, pessoal, que a responsabilidade limita-se ao valor das suas cotas integralizadas, que significa uma coisa integral. O que é leite integral? Leite integral é o leite completo, né? Que vem com tudo, gordura, açúcar natural, né? Proteína, do jeito que entre aspas, que ele sai da vaca, ele está, né? E o leite desnatado não é integral, porque você tirou uma parte dele, né? Tirou algo dele. Então, o que é uma cota integralizada? É a cota que você já efetivamente pagou
aquilo que você disse que ia contribuir com a sociedade. Por exemplo, você faz a sociedade com outra pessoa, uma limitada, meio a meio, 50% para um, 50% para outro. Professor, pode ser 50 para um e pode ser 70 para um e 30 para outro? Pode. Pode ser 90 e 10? Pode. Não tem essa... Pode ser 99 para um e 1% para o outro? Pode. Não tem essa proibição. Quando eu digo que vou entrar com 50% do capital inicial de uma sociedade, uma coisa é prometer no contrato, né, assinar lá dizendo que vou contribuir com 50%, se o valor do capital inicial for 10 mil, eu vou contribuir com 5 mil. Uma coisa é eu prometer isso dentro do contrato e assinar embaixo o contrato, outra coisa é eu tirar o dinheiro da minha conta, posteriormente, e efetivamente passar para a conta da sociedade, que é uma pessoa, né? Só que é uma pessoa jurídica. Quando você assina o contrato, o seu dinheiro, milagrosamente, ele sai da sua conta e vai para a conta da empresa? Não. Você tem que ter constituído já, aberto já uma conta pessoa jurídica num banco, tem que já ter número e da conta, ela tem que estar ativa para você fazer uma transferência da sua conta pessoal para a conta da empresa da qual você vai ser sócio. Prometer não é cumprir. No contrato você promete. Quando você entrega o dinheiro por meio dessa transferência ou depósito, aí você cumpriu a promessa, você integralizou a sua cota. Se antes você ainda não tinha pago, ela não era completa, ela não era integral, ela era uma promessa. Quando você paga, você integralizou, você cumpriu a sua promessa. Aí, uma vez cumprida a promessa, ou seja, integralizada a cota, ou seja, entregue o dinheiro para a conta da sociedade, aí ela está integralizada. Aí a responsabilidade dos sócios efetivamente passa a ser limitada. Antes disso, essa sociedade, ela ainda não é, essa responsabilidade, perdão, ela ainda não é efetivamente limitada, pessoal. Ela é parcialmente limitada. Isso aí eu ainda vou explicar. Então, supondo que todos os sócios integralizaram as suas cotas, ninguém deve mais nada para a sociedade. A sociedade está com as cotas todas integralizadas. E aí, então, a responsabilidade dos sócios é limitada. Então, os sócios somente poderão perder o quê? Aquilo que está lá dentro da sociedade, né? As cotas que eles integralizaram. O que é patrimônio pessoal deles, particular, já não pode mais ser atingido como regra geral, certo? Deve chamar atenção aí nesse parágrafo seguinte, que tem uma observação aí, ó. Observe que o que é limitada é a responsabilidade do sócio, mas não a responsabilidade da própria sociedade. Como assim? O que isso quer dizer? Pessoal, a responsabilidade da sociedade... Em primeiro lugar, uma sociedade que está funcionando já, exercendo atividade empresarial. Quando ela adquire dívidas no seu exercício, as dívidas são da sociedade ou as dívidas são dos sócios? A dívida deve ser paga pelo CNPJ, pelo nome empresarial, pela conta bancária da empresa ou pela conta bancária do sócio com o CPF deles? A dívida é de quem? Da sociedade ou dos sócios? A dívida é da sociedade, não é dos sócios, não. São coisas separadas, né? Não esqueçam. Não é isso? Vocês que vão ser contadores, vocês vão fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física e em alguns casos, vão fazer a declaração de imposto de renda da empresa daquela mesma pessoa. Mas é uma outra declaração, né? Elas podem até se interligar, elas vão ter partes em comum, interligações, mas são declarações diferenciadas. São pessoas diferenciadas, tá?
A responsabilidade pelas dívidas da empresa é da própria empresa. Um credor da empresa não pode bater na porta do sócio da empresa para pedir que ele pague uma dívida que não é dele, mesmo ele sendo sócio. A dívida é de quem? É da empresa. Tem que acionar quem? A empresa. Tem que bater na porta de quem? Da empresa. Se ela não pagar, você vai juridicamente buscar quem? A empresa. Em alguns casos, vai resvalar nos sócios ou não. Pois bem, a responsabilidade patrimonial das empresas, ela é sempre ilimitada. Quem tem que pagar as dívidas da empresa é a empresa. O que pode ser limitado ou ilimitado é a responsabilidade dos sócios, certo? Então, espero que isso aí fique claro, né? A empresa, a responsabilidade é ilimitada. Tudo que ela tem deve e pode e deve ser utilizado para pagar as dívidas dela. Os sócios vão poder ser atingidos em que situações? Se eles escolheram a sociedade de responsabilidade ilimitada e a sociedade já não pode mais pagar nada, exauriu o seu patrimônio, aí os credores vão atrás do patrimônio do sócio. E existe aí sempre o benefício de ordem. Tem que cobrar sempre, primeiro, da sociedade empresarial, só no segundo momento, e se for possível, se eles tiverem responsabilidade ilimitada, só no segundo momento, exaurida a sociedade, é que você pode cobrar judicialmente dos sócios. Tá certo? Então, temos essas características aí. Pessoal, essa sociedade limitada, ela é a mais comum, ela tem esses detalhezinhos aí, importantes, tá? E eu vou fazer o seguinte, antes de entrar aqui nessa questão do exemplo numérico, que aqui vai deixar mais claro, eu vou deixar esse exemplo aqui para a próxima aula. A gente repete, faz uma revisão aqui da sociedade limitada, certo? E entra nessa partezinha aqui até finalizar a sociedade limitada. Para quem chegou depois, eu dei um aviso no começo, e vou repetir agora, eu vou fazer aulas mais curtas, porque o conteúdo está indo rápido demais, certo? Nós temos muitas aulas ainda disponíveis. Então, eu avisei que vou dar aulas mais curtas, elas ficam menos cansativas. Talvez vocês até consigam captar melhor. E para a gente dividir mais esse conteúdo ao longo do semestre, para não acabar o semestre o conteúdo muito rápido e eu ter que ficar inventando coisas para vocês, tá certo? Então, se ninguém tiver dúvida por hoje, a gente já vai encerrar aqui. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ok, pessoal. Então, eu nem tinha olhado aqui não tinha olhado aqui o chat, eu esqueço. Quando alguém escrever alguma coisa aí no chat e eu não olhar, pode dar o toque aí, tá certo? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação da aula.